Assim, É ó, é verdade. que duas amigas já são cúmplices, mas acho que agora o nosso desafio aqui hoje é vocês perceberem o quanto que essa cumplicidade pode gerar benefício a vocês. É isso que a gente veio fazer aqui hoje. A gente está só esperando o pessoal vir chegando devagarinho, né, Lê? Exatamente, espalhar essa energia de amor, de feminino, de empoderamento, enfim, toda essa lindeza que é nós sermos mulheres, né? Boa noite, Elma. Então, eu vou me apresentando para quem não me conhece, mas acho que a maioria aqui me conhece, né? Eu, graças a Deus, trabalho com constelação familiar. Depois de uma longa caminhada, quem me conhece sabe quanto que eu já andei por aí. E hoje vivo nesse trabalho com as terapias. Uma bênção, é uma bênção. E estou aqui hoje em Volta Redonda, mas conheci a Letícia no Rio Grande do Sul, e ela está lá. E, bom, eu vou deixar a Alice apresentar aí. Então, gente, boa tarde, boa noite. Eu sou Letícia Esquiavon Camargo, moro em Canguçu, Rio Grande do Sul, na pontinha, no sul do país, e trabalho com ginecologia natural e sagrado feminino. E como a Marley falou, essa é uma dádiva trabalhar com essa energia, né, de trazer à tona aquilo que foi esquecido, trazer para essas mulheres a visão, para nós todas, essa visão de feminino sagrado, de uma coisa ancestral que foi tirada, foi apagada, mas agora a gente tem a possibilidade de mostrar de novo e trazer isso com muito amor, com muito carinho para cada um de vocês. Mas que eu acho que é uma Lilica, missão. Ele liga, linda. Eu vejo como uma missão, é uma gratidão. A gente recebe e a gente passa para frente. Não dá para ficar guardado exato. isso aqui, né? Tem que botar para A gente, frente. a gente fica tão empolgada, tão feliz que a gente tem que mostrar, a gente tem que chegar ao máximo de mulheres possível. É isso mesmo. É isso mesmo, é fazer expandir isso aí. Então, Exato. a gente vai falar um pouquinho aqui do quanto que isso pode se cruzar, pode costurar uma coisa com a outra, porque nós nos descobrimos assim, eu falando de constelação e a Lê falando do sagrado e da ginecologia natural, né? E aí como que isso se cruzou? Então a gente vai trazer isso para vocês aqui, para vocês perceberem como que a gente pode ampliar a nossa consciência, quanto que a nossa visão é limitada. E aí quando a gente vê que duas pessoas se encontram e os assuntos se cruzam e se complementam tão lindamente, a gente fala, gente, é isso. As pessoas precisam saber disso, precisam saber que existem outros caminhos, além da pessoa tratar a sua depressão com medicação, ou o que seja. Precisamos realmente ter coragem de olhar a profundeza da nossa alma, em especial as mulheres, essa alma feminina. Precisamos ter coragem para romper com crenças e padrões que nos dizem, fica quieta aí. Mulher nasceu para cuidar da casa. Exatamente, exatamente. E Claro que como a sim, gente, mas a gente claro pode que ser mais. sim. Claro, isso, Lê. É isso. A gente pode ser muito mais. E a gente esqueceu. Muito, muito. Agora a gente precisa relembrar todo esse sagrado e toda essa rede, A essa nossa, teia maravilhosa que nos liga. é, verdade. A nossa essência selvagem, né, Lê? Exato, exatamente. Porque tem aquela questão, né, que nós conversava na nossa palestra, aquela lá em Pelotas, o fio vermelho. Nós temos uma coisa em comum entre todas nós mulheres. Nós menstruamos. Todas. E ainda tem o mito, né, da Eva mitocondrial, né, que é uma essência que está dentro de todas e veio lá da primeira.
Isso é muito incrível. Isso é legal de você explicar, que para mim foi novidade. Ontem você falou lá no grupo e eu fiquei meio assim, mas isso é bacana. É muito interessante. Tem todo um estudo em cima, eu não vou saber dizer bem direitinho dados para vocês, porque né, essa não é minha área, mas eu já ouvi falar e a essência do Sagrado Feminino, ela já traz isso, ela já traz a gente como uma só, como se a gente estivesse todas ligadas. Para aquela questão da memória que nós falávamos antes, né? Nós mulheres, a gente tem a dádiva de passar as memórias coletivas através do nosso útero, através do gerar. Então, através disso, nós todas estamos ligadas, nós todas viemos de uma memória só. Isso aí para mim é fundamental. E eu pratico muito o Ho'oponopono, né? E eu faço muito assim, minhas memórias eu te amo, minhas memórias eu te amo. Nós temos realmente memórias de dor no nosso útero, registros de muita violência, registros, se a gente olhar bem assim, tempos e tempos atrás, né? Como que a gente era violentada, não só fisicamente, mas nos nossos quereres, nos nossos desejos, né? O que a gente era impedida de fazer. Então isso tudo foi ficando em registro e hoje eu sinto que às vezes a gente fica um pouco controlada por essa memória de dor, por essa crença que fala, mas e se eu fizer isso e se der errado? E que vão dizer de mim? E será que isso pega bem na minha idade? São memórias, são registros. E eu sempre vejo assim, olha, deu esse tranco, deu esse medinho, vai lá, fecha os olhinhos e fala minhas memórias. Eu te amo, sabe? Libera de você isso aí, para você ter coragem para fazer outras coisas. Mas é isso aí, é essa memória que está no útero. Isso aí eu acho incrível. E esse registro é o medo, né, Marley? É o medo de agir por si mesma. É medo de ser nós mesmos. É aquele medo de não ser aceita, não ser amada. Todo mundo quer ser aceito, quer ser amado. Então, a gente foi tão ensinada o que não pode, o que não pode, o que não pode, que a gente ficou com um medo constante registrado no nosso útero. Acho que no começo, eu lembro assim, não sei se todos aí, mas sei quem lembra, né? E menina, né? Menina, fecha essas pernas. Não é assim que se senta, né? Cruza essas pernas, fecha essas pernas. Ali já começa uma coisa assim de perigo, né? Tem um perigo aí, meu Deus do céu, por que eu posso ficar com as pernas abertas, né? Mas eu creio assim que quem de vocês aí não passou, seria até interessante que vocês colocassem pra gente ou algum registro, né? Se vocês lembram disso lá atrás, né? Eu não sei, eu tive muito cuidado do meu pai, muito zelo. Inclusive eu fui furar a minha orelha com 15 anos. Imagina, ele não deixou furar minha orelha. Mas era o zelo dele, a forma que ele tinha de cuidar de mim. E realmente eu fui educada nesse modo, assim, menina, fecha essas pernas. E depois, né, a gente passa uma vida inteira cuidando desse nosso corpo como se fosse, assim, uma coisa perigosa. Né? O que isso pode fazer comigo, né? E, bom, eu queria que vocês também, gente, participassem com a gente, colocassem alguma coisa que vocês. E a gente vai daí, vai puxando, né? Porque é tanto assunto para falar, a gente precisa saber o que vocês querem saber, o que é interesse de vocês. Então, aqui a gente pode falar de constelação familiar, pode falar de sagrado feminino, pode falar da ginecologia natural e dessa condição da mulher, né? De ter coragem, de mexer abrir aquela gavetinha das suas memórias escondidas e dizer assim, não, hoje eu vou mexer nisso aí, porque não é fácil mexer nas nossas gavetinhas, nas nossas memórias mais escondidinhas. A gente esconde de nós, a gente nega para nós. A gente tem coisa para botar para fora e não sabe que tem. Pergunta se a pessoa tem um talento, você fala, não tem.
Eu acho que não tem habilidade para nada. Tem, não sabe que tem, porque condicionou essa mente e esse corpo a obedecer, a ser do jeito que é para agradar todo mundo. E dizer um não, ter coragem de fazer diferente. E aí eu entro nas constelações, aí, Mira, é isso mesmo, aí, não põe a mão aí, aí, Eliane, honrar o Aham. ciclo menstrual como algo sublime. Ah, Eliane, é Exato, isso, exatamente, é isso, é isso. verdade. E aí E a eu olho, Marli, tu falou pode aquela falar, hora do fecha as pernas, né? Aí aquele medo de fazer as coisas já vai sendo engavetado. Aí claro, fecha a gavetinha. Aí a memória vai claro, ficar lá, aquela memória registrada de que eu não posso abrir. Olha esse verdade, movimento de abrir. Olha quão grande ele é. As verdade. representações das mulheres, das deusas antigas, são todas ou de imposição de lótus, com as pernas um pouco abertas, ou com as pernas realmente total abertas. Por que isso? Porque essa parte era sagrada. Mas não sagrado, feio, esconde. E sim, o sagrado, sim. É aqui que tu gera. E Nossa, aí entram e as que poder, constelações. e que poder, e que poder. Tem frases que a gente coloca às vezes aí nas postagens, né? Que quando uma mulher ela olha para o teu sistema, quando uma mulher se ilumina, quando uma mulher se propõe a essa autocura, ela libera muitas e muitas mulheres, de muitas e muitas gerações. Então nós estamos muito emaranhadas nessas histórias passadas e a grande alma do nosso sistema familiar pede que alguém olhe para isso com amor. Muitas e muitas mulheres estão presas e isso, gente, é a nível de campo sistêmico, de campo de energia. Essa semana eu constelei uma pessoa que dava para perceber a quantidade de mulher presa a uma condição de submissão à violência, aos maus tratos e às traições. Então era uma sequência de mulheres, gerações e gerações, que encontravam homens e esses homens traíam, esses homens eram estúpidos, eram violentos. E com o olhar das constelações, a gente percebe que esse homem também estava a serviço desse sistema. Essa mulher, a alma dessa mulher, procura um homem que possa perpetuar aquela condição de dor daquela família e assim ela continua pertencendo ao sistema de mulheres sofridas, que eram abusadas, violentadas, enfim. Então, nesse ponto, a gente precisa olhar os dois lados. Eu quero guardar que depois a Helene está falando das muçulmanas, né? Olha só para não perder aqui, mas depois a gente volta e pode falar, isso é interessante. Então, o quanto que para eu pertencer ao grupo dessas mulheres que foram traídas, abusadas, violentadas, sofridas, a minha alma procura um homem que seja dessa postura. Então, isso às vezes é complexo, porque quando chega para mim numa constelação, a pessoa já vem julgando esse homem. Lógico, esse homem realmente precisa ser olhado com a responsabilidade do que ele fez, da violência que praticou, do que foi. Mas eu preciso olhar os dois lados da história, porque às vezes esse homem, quando se separa dessa mulher, constitui um novo casamento e não bate na mulher, não trai a outra mulher. Exato. Então ele Ah, tá totalmente sintonizado nesse campo, entende? exato. É aquela ideia assim, ó, a culpa ela é 50-50, né? Ela é meio de um meio do outro, sempre vai ser visto assim. Tem que olhar. Tem que olhar com amor. Oh, meu Deus. Então, Eliane, as muçulmanas não podem entrar na mesquita quando estão menstruadas. Olha isso, gente. Sim. Quantos e quantas Meu vezes foi Deus. dito que o nosso sangue era nojento, nosso sangue era sujo. E vamos voltar um pouquinho não, bastante. Pensem assim, lá na Idade da Pedra, lá nas primeiras tribos, enfim,
eles iam caçar, né? Todos eles caçavam, colhiam. E aí, quando eles machucavam os animais, esses animais sangravam e morriam. Quando um homem se machucava, sangrava e morria. Quando uma mulher se machucava em outra parte do corpo, sangrava e morria. Mas aquele sangue que ela sangrava todo mês, ela não morria. E ela podia gerar um outro ser. Então pensa assim, ao como foi ao oposto, né? Antes era visto aquilo como uma dádiva, como uma deusa, porque com a consciência que eles tinham no momento, aquela era uma divindade, porque ela sangrava e não morria todo mês. E ainda sumia junto com a lua. Coisa bonita. Esse é uma parte dessa história que eu gosto muito, né, Lê? Que é da onde surgiu esse sagrado feminino. Então surgiu do olhar do homem que ficou cuidando das mulheres, que as mulheres sangravam e não morriam, né? Que bacana isso. E E para ainda elas geravam era outra. outra vida. E para elas Ainda aquilo era uma coisa natural, normal. Sim. Outra coisa, a menstruação dos outros, né, porque era observação a natureza, né, gente? Na verdade, o que a gente deveria fazer era observar a natureza. Aí a gente aprende muita coisa, né? A observação, o que que acontece? Os outros animais, quando sangram, é pouco. É lá, né, os cachorros, os gatos, é lá na primeira entrada no cio, enfim. Mas isso, claro que não era mais visível. Não era tão visível, eles não tinham animais domésticos para observar. O que eles podiam observar era a mulher. Tereza, como pode até hoje existirem essas crenças? Pois é por isso que estamos aqui. É por isso que estamos aqui, para mostrar que a gente pode fazer diferente, que a gente tem caminhos a seguir, que não precisa ir a murro em ponta de faca, né, contra todo um sistema social, através da força, do grito, da briga. Não tem necessidade. Ela começa aqui, ó, interna. Essa liberação de poder feminino, e esse poder que eu digo não é uma coisa mágica. É mágico também, mas não do jeito de filme. É o poder de poder ser quem se é, sem medo de julgamento, sem medo de nada. E sem peso, culpa por ser diferente de uma grande massa. Eu acho Liane, que justamente, bem-vinda. eu acho que justamente a gente está aqui para dizer para vocês que a gente andou, que a gente passou por essas crenças, que a gente obedeceu e que a gente viu o outro lado disso aí. Eu acho que o mais importante que a gente precisa dizer para vocês é isso. E esse caminho se chama autoconhecimento. A gente não ficou parada. Essas crenças ainda existem porque as pessoas cismam em querer que algo mude sem que elas mudem. E não tem condição. Eu penso assim, ó, não tem sentido a nossa vida se não for para a gente estar construindo algo para a nossa própria vida. Que sentido tem essa Superação. vida? Que sentido tem essa vida se não for a gente olhar dia a dia para o nosso processo evolutivo e a nossa relação com o outro? E o que o outro traz para que eu acorde? Porque, pensa, a gente nasce sozinho e morre sozinho. Sim. A gente tem que dar conta disso da nossa existência. Claro, eu quero ajudar o outro, eu quero fazer pelo outro, mas no final eu creio assim, vai fechar a conta e falar, agora somos nós aqui. O que você fez da tua vida? Então a gente passa muito mais tempo da nossa vida preocupado com o outro e incomodado com o outro do que percebendo a nós se eu preciso mudar alguma coisa em mim. E por mais que eu me ache assim que está tudo muito perfeito, desconfie, porque senão não teria sentido essa vida. Essa vida ela é encrencada mesmo, gente, ela é. E quando a gente percebe que ela é porque nós estamos nos modificando. Se tiver tudo muito quietinho, muito certinho, olha, desconfia. Tá na zona de Tem algo conforto, aí.
tá fora da área de cobertura, tá desligado fora da área de cobertura. E o mais incrível dessa visão de a gente nasceu sozinha, a gente morre sozinha, é que a gente se preocupa, como tu disse, com o outro. Mas, por que a gente se preocupa com o outro? Porque o outro é o nosso espelho. O outro está mostrando aquilo que está doendo, incomodando, ou a nossa potencialidade, aquele jogo de luz e sombras que a gente já conversou, né? Várias e várias vezes. O outro mostra pra gente aquilo que a gente almeja, ou que é a nossa potencialidade, o que a gente pode alcançar, né? E aquilo que a gente precisa olhar. Aquilo que mais incomoda no outro é parte tua. E aí entra as constelações também, porque aí quer dizer que alguém lá, Marley me corrige se estiver errado, alguém lá foi excluído com alguma coisinha parecida. Ou tem história sobre isso. Tem né? muitas histórias, muitos emaranhamentos, né? E aí nós temos também, nós temos o nosso comportamento muito atrelado ao comportamento da grande alma da tua família. Então, às vezes, a gente diz assim, eu costumo dizer, né? Nem sempre querer é poder. Porque às vezes a gente quer fazer diferente, mas a gente não tem força. E a gente começa a fazer mudanças na nossa vida, e quando vê, depois eu vou ver que a questão da mulher, tem um gerais no sentir, é que a própria mulher desconhece sua divindade, seu sagrado. Guarda aí, Lê, depois você comenta isso aí para a Eliane. Isso, Tá? vou comentar sim. Vou só completar aqui. Então, a pessoa tem o seu querer, tenta fazer diferente, quando vê, caiu naquele mesmo lugar. Roda, roda e cai no mesmo lugar. E não tem força. E eu vejo que ela está realmente muito identificada com essa postura dos seus ancestrais. E aí a grande alma dessa família não é por mal, não. É por pertencimento. Ela olha para essa pessoa e diz assim, olha, você é uma de nós. Então, fique como nós, faça como nós. Mas nem sempre esse faça como nós é algo construtivo e benéfico para essa família. Por vezes, gerações e gerações estão repetindo padrões destrutivos, que não valorizam o próprio ser, a própria mulher em si. Vamos falar mais no aspecto do feminino aqui hoje. Mas quando vê, ela está repetindo aquele padrão, ela não tem força. E aí, quando ela olha para o sistema familiar, em especial nas constelações, e vê o que está oculto por trás daquilo que ela não consegue mudar, é aí que traz a luz para o sistema. E é aí que eu digo que a grande alma desse sistema toda vê junto com você. Aonde é que tudo isso começou? Por que você não tem força para mudar esse comportamento repetitivo? Essa pessoa diz assim, eu tenho o dedo podre, né? Eu tenho o dedo podre. Eu só arrumo encrenca, eu só arrumo homem que me dá trabalho, Mas precisa olhar isso em profundidade. Não é simplesmente a questão é só você. É você dentro de um contexto familiar e dentro da sua ancestralidade feminina. E todas essas pessoas precisam ser honradas e olhadas. Em especial, quando nós olhamos para essas mulheres que passaram por esses momentos difíceis e dizemos assim, Deus me livre. Igual minha mãe não faço não. Igual minha tia não faço não. Comigo vai ser diferente. Que isso? Mulherada toda traída, ou ninguém se casava na minha família. Não, comigo vai ser diferente. E aí ela vai lá, com toda a vontade de fazer diferente, mas com pouca honra e gratidão. Quando vê, está repetindo o mesmo padrão. Então nós só conseguimos nos liberar desse padrão quando olhamos com honra aquelas que vieram antes e dizemos, graças a vocês, tudo foi desse jeito como foi, mas agora me abençoa, eu posso fazer diferente. Aí você fala pequenininha, sabe? Você fala do seu lugar de rendição. Eu sei que foi difícil para vocês, mulheres, foi um padrão de muitos e muitos séculos, né? Mas agora, me abençoa,
Olhe com bons olhos se eu faço diferente de vocês. E aí sim, você se libera com honra e gratidão. E cada vez que você dá um passo na tua vida evolutivo, nunca esqueça de dizer: eu só sou assim porque algumas mulheres vieram antes de mim e precisaram passar por dificuldades. Hoje eu não preciso mais. Mas graças a vocês, hoje eu posso fazer diferente por mim e pelos meus descendentes. E aí você libera filhos, sobrinhos, todos aqueles que vêm, irmãos mais novos, irmãs, né? Todos aqueles que vêm depois de você, né? Então aqui eu dei Exatamente. uma pinceladinha das constelações. É um bate e volta, vamos ver aí. Agora tem uma coisa aí da Eliane, né? Só comentando mais um pouquinho, eu lembro muito daquela frase, eu acho que foi tu que postou uma vez, ou foi a Miriam, mas a gente é o sonho dos que vieram antes. Sim. Nós somos o O sonho de todos os poder nossos dessa. ancestrais. Exato! A gente é o sonho deles, ou seja, eles queriam, almejavam fazer diferente, mas caíam no sistema novamente. Mas Então, dá para fazer. dá, com certeza, estamos aqui para liberar, né? Então, aqui a Flor de Jade, eu não sei o nome dela, Marley, Eliane. Eliane, a questão da mulher, em termos gerais, no meu sentir, a própria mulher desconhece da divindade, segue do seu sagrado e honra a sua própria essência. Então, gente, o que que acontece? Pensem assim, vocês, né, com pouco estudo, pouco conhecimento, né, somente aquela observação da natureza em si, chega outras pessoas com mais estudo e chegam e diz para vocês que aquilo ali que vocês estão fazendo é errado nas vistas de Deus, é errado, é um pecado, é impuro. E aí, após essa tentativa de te mudar, né, mudar a tua crença, mudar o teu jeito de ser, eles vão lá e te perseguem se tu não mudou. Tá? Que a grande razão das mulheres terem ido para a Inquisição muito foi essa heresia de estar fazendo diferente. Por que que as bruxas tinham poder? Porque elas tinham voz. Uma mulher inteira, ela não é subjugada nunca. Uma mulher inteira da sua potencialidade, da sua própria essência, que nem diz a Eliane. Então, eles tiveram que quebrar essa mulher, de alguma forma, para que ela pudesse estar no lugar que eles precisavam que ela estivesse. Agora vocês vão me dizer assim, mas Letícia, então toda a questão, Inquisição e coisa foi só para perseguir as mulheres. Não, foi para perseguir todos que eram diferentes. Muitos homens foram queimados, muitas crianças foram queimadas, enfim, né? Milhares e milhares. Então, o que que acontece? Eles precisaram quebrar essas pessoas que queriam ser diferentes, para que eles pudessem ter uma massa toda que ia no mesmo caminho. Eles acreditavam que estavam certos, com certeza. Com certeza, todo mundo faz as coisas acreditando que está certo. Mas essa força que eles tiveram ali quebrou nós, nos quebrou. E ali a nossa ancestralidade começou a ter medo, a silenciar, a não se olhar, a não se perceber, a se esconder para poder falar da sua menstruação, para poder falar de como que se gera, o que que acontece, enfim, toda aquela pobreza de conhecimento de si mesma que foi passado de geração em geração. Porque era isso. Aí, depois, né, de tudo isso, conseguiram voltar lá as parteiras, as curandeiras. E aí a medicina começou a ser vista. Mas ela não foi vista pelas mulheres. Ela foi vista pelos homens. Por quê? Porque aí, né, eles já tinham construído um patriarcado dizendo que eles eram superiores. Então, uma mulher não podia conhecer mais de ervas, de medicamentos do que um homem. Já estava no sistema social daquela época. Então, pensem um pouquinho em todas essas questões e pensam quantas mulheres foram passando isso de geração em geração acreditando que estavam certas.
Então, se vocês olharem para trás, é muita coisa para resgatar. É muita coisa. Não vai ser assim que a gente consegue voltar à nossa essência, voltar a olhar. A gente precisa se entregar para isso. E aceitar a gente. Porque a primeira coisa é olhar e se aceitar. Porque a gente é única. Meninas, vocês são únicas, únicas, únicas. As coisas que vocês olham no espelho e acham de defeito é uma particularidade tua. É uma autenticidade tua. E aí tu vai pegar, porque o sistema todo te diz, né? A sociedade te diz que aquilo ali é errado. Aí tu vai deixar de olhar para aquilo que veio contigo, para ir para as grandes massas de novo e cair no mesmo erro lá da Inquisição. Então, não sei se respondi um pouco ou complementei um pouco do que a Eliane falou. Mas é basicamente isso. Eu queria saber de vocês também, se vocês se interessam, né, sobre essa força feminina, força de cura, e já se deram conta do quanto vocês são curandeiras. E se isso, a palavra curandeira para você, se soa algo estranho, ou algo místico demais, ou algo... Eu gostaria de saber de vocês, ou é algo que vocês convivem bem com isso? Vocês acreditam que a mulher tem essa força, tem esse poder? Tem aquela história assim, intuição feminina, não tem isso? Marcinha tá aí, ela sabe muito bem, a gente já falou isso em espetáculo. Intuição feminina. Eu queria saber de vocês, o que vocês acham? Vocês se percebem com poderes? Vocês percebem que vocês podem mudar dentro da casa de vocês, dentro da vida de vocês? Vocês percebem que vocês podem ter força nas mãos, energia, cura, bem-querer? Aí, Gena, curandeira, claro que somos. Curandeira. Gena é palhaça, que nem eu, somos mulheres palhaças, curandeiras, curamos com riso. Aí, Miriam também. Acredito muito. Isso. Exato. A Miriam também, procura Gente, sempre usar. Isso. percebem o link dessa questão de cura, de intuição feminina com as memórias do útero? As nossas Boa, memórias. Lê. Gente, Nossa, a gente, gente tem as memórias. por É favor, claro que é intuição. vocês precisam acessar esse lugar de confiança e de cura. Precisam, porque assim, a vida precisa de mulheres curandeiras. E não estamos Exato. falando aqui de misticismo, não, gente, por favor. Porque mulher cura. Mulher tem um poder tão grande, eu costumo falar nas constelações, a mulher é a única que é capaz de levar uma vida adiante ou não. Exato. Porque quando ela está grávida, ela é a única que pode decidir se ela vai levar aquela gravidez adiante ou não. O homem não tem poder. O homem faz, mas ela tem o poder de perpetuar ou não a espécie. Então, começa por aí. Então, quando nós nos damos conta que podemos transformar muitas coisas a partir do nosso movimento, e é por isso que estamos tão carentes de mudanças, porque as mulheres estão cada vez mais quietinhas, obedientes e sem noção. Como disse aqui, não colocam em prática. Mas eu vou dizer para vocês por que eu não coloco em prática. Porque não acessa a sua natureza selvagem. Não acessa a sua natureza que talvez não... Como é que eu vou dizer para vocês, gente? Eu não vou dizer que a gente não tem que acessar a vaidade, não é isso. Mas a nossa natureza selvagem, ela não precisa de tanta superficialidade, tanta coisa que foi construída para dizer para a mulher, você só fica bem se você estiver assim, tá? Se você se vestir assim, se você pintar o cabelo assim, se você botar esse salto assim. Se você não fizer isso, você não fica bem. E quando você acessa a sua natureza pura, livre,
livre desses condicionamentos, e você vai ver o mulherão que você é. E depois que você se transforma nesse mulherão, minha filha, você pode botar as unhas até preta, que você vai ser linda, maravilhosa, você vai arrebentar, porque a gente chega com o que tem aqui dentro. Não é aqui fora. A autoestima da mulher. Ela não é externa, ela é interna. E aí entra a força da ancestralidade também. Por quê? Porque lá atrás, como a mãe, como a avó, trouxeram essa autenticidade, essa autoestima, ela vai, né? Esqueci a palavra. Repensar, reprogramar, Ela vai reproduzir a mesma coisa. Então, agora, dito isso, né? Todas vocês que estão aqui, nossas 18 pessoas, estão sabendo que a sua autoestima pode estar ligada à sua ancestralidade. E você pode transformar isso. Como a Marley disse, somos curandeiras. Por que a gente é curandeira? No momento em que a lua está cheia no céu ou nós estamos ovulando internamente, a gente tem o poder de convencimento. Por que a gente tem o poder de convencimento? Porque a gente consegue acessar o outro, entender o outro como a nós mesmas. A gente tem o olhar da mãe, aquela que consegue se colocar no lugar do outro sem julgamento. Então, a gente diz para aquela pessoa o que ela realmente precisa nesse momento. Essa é uma das potencialidades dessa fase da mãe. E aí, a gente consegue curar com as nossas palavras, com o nosso carinho, com a nossa atenção, que às vezes é só isso que aquela pessoa precisa. E essa pessoa acessa, naturalmente, precisa acessar a mulher. Pensa bem, gente. Nós precisamos estar disponível para acolher. Mulher acolhe. Exatamente. Mulher acolhe. Assim, como que a gente pode imaginar que se nós temos esse poder de cura, de acolhimento, de sentir que a outra pessoa não está muito legal e dar um ombro, e não conseguir acessar esse lugar, pensa. Olha, às vezes a gente fecha tanto os nossos sentimentos, o nosso coração, a gente se defende tanto da vida para não ser atacada, para não ser invadida na nossa intimidade, que a gente rejeita em nós o nosso papel na vida. Exatamente. Esse é o nosso papel, por isso que eu estou aqui com a Letícia. E a gente se identificou tanto, a gente se reconheceu tanto, a gente precisou passar por tantas coisas para perceber o quanto que a nossa obediência, as nossas crenças estavam limitando a nossa capacidade de ir para o mundo fazer a diferença. E a gente só está aqui hoje contagiando você, dizendo para você, vai. Olha em profundidade, porque nós passamos por isso. E a gente hoje colhe os benefícios de sermos curandeiras, sim. Eu não tenho a mínima ideia. O que é? Você faz uma reza? Eu falei, não. Eu sou curandeira quando eu sento na mesa para comer e eu consigo me colocar numa condição de silêncio. Eu sou curandeira quando eu preparo uma comida com afeto e eu sei que aquilo ali vai fazer bem para as pessoas. Eu sou curandeira quando eu tenho paciência de te ouvir, sem te julgar, só te acolher, só dar o ombro, sem querer dizer, eu sei mais do que você. Isso não é ser curandeira. Ser curandeira é ficar pequena e olhar o outro e a dificuldade do outro no lugar dele. Então, olhem com amor, em especial, para as suas condições de família. Veja, observe uma coisa. Se a tua mãe, se a tua avó, se as tuas tias, se as suas irmãs mais velhas sofreram muito, por vezes você não se permite ser feliz. Em lealdade a um sistema que sempre sofreu. Por vezes pode acontecer de você ter vergonha de dizer, gente, comprei um carro novo.
Porque você olha para elas ou para todos eles e diz, gente, mas minha família é tão sofrida. Eu tenho até vergonha de me sentir bem. E aí, sabe o que você vai fazer? Você vai lá e faz uma coisa chamada autossabotagem. Aí você arruma um jeitinho de bater com o carro. E perde. Aí E você perde fica no tudo. lugar. Aí você fica nesse Sim, lugar. Pô, agora eu sou igual a eles. Aí, tá vendo? Deu tudo errado comigo também. Sempre deu, minha família é assim mesmo. Então, olhem com amor para esses dois aspectos. Por isso que nós estamos aqui juntas. Você está totalmente atrelado ao teu sistema familiar. Precisa olhar isso com muito amor, com muita gentileza. E, por favor, assuma essa postura de mulher de cura, de transformação. Oh, meu Deus. O que vocês acham, gente? Fala aí, escreve para nós. a Mara disse que fez o curso de Reiki e aplica na família, com o espírito da curandeira. Com certeza, com Que certeza. lindo Gente, isso. todas as coisas que a gente faz em prol do amor, a gente é curandeira. Tudo, gente. Tudo. Porque a nossa alma é amor, em essência. Ela não é ódio, ela não é vingança, ela não é nada. Ela é só amor. E aí, quando a gente olha com amor e com honra a nossa ancestralidade, a gente tem a afinidade pelo amor, não pela dor. O que a mãe falou? A gente pode ser a ovelha negra da família. Sim, a gente pode ser Ai, vista gente, como essa ovelha ovelha negra é negra. ótimo. Ovelha negra é É ótimo. aquela Por favor, que veio seja, para mudar. seja, Sim, temos que ser as seja. ovelhas negras. Por favor, seja ovelha negra. Dói muito, tá? Dói. Mas Vale a sabe pena. uma coisa, Lê? Sabe uma coisa, Lê, que me chega aqui que eu acho que ontem no nosso grupo eu fiquei bem encantada num exemplo que você deu. Não sei se eu vou mudar de um assunto para o outro, mas qualquer coisa a gente volta aí, tá tudo de boa. É porque a Lê trabalha com ginecologia natural. Gente, por favor, precisam conhecer esse conteúdo. E ontem ela estava falando sobre ovário policístico, não é isso? É Top. isso? É síndrome do ovário policístico. Gente do céu, e tem tudo a ver, né, com o comportamento. Aí, inclusive, você descreveu o comportamento de uma pessoa e ela disse assim: Nossa, mas é tudo isso eu sou. E, Exatamente. Exatamente. O que que acontece? Eu vejo dessa maneira, eu entrelaço a constelação junto com essas questões também. Porque pensem assim, essas memórias que a gente tem no útero, certo? Toda a nossa ancestralidade, tudo que aconteceu, todas as dores, todas as tristezas, enfim, todas as memórias, boas ou ruins, estão no nosso útero. No momento em que a gente desenvolve uma doença uterina ou uma doença na região pélvica, está ligado diretamente a essas memórias. Tanto que, num tratamento de ginecologia natural, vamos supor, do ovário policístico, depois do tratamento físico para aliviar a dor dessa mulher, para aliviar o sangramento que essa mulher tem, a gente vai olhar para as memórias. A gente vai fazer vaporizações, a gente vai fazer banhos, a gente vai fazer várias e várias medicinas para que essa mulher limpe esse útero das memórias, para que essa síndrome, essa SOP não volte, porque ela volta, né? Com os medicamentos tradicionais ou até mesmo com anticoncepcional, ela vai voltar, ela vai trazer à tona de novo se não for mudado a raiz, porque a gente chama de matrizes energéticas, ou seja, é aquilo que está entrelaçado com o útero dessa mulher, seja com as ancestrais, ou seja, com algo que ela passou nessa vida e desenvolveu e ela pode passar para frente, né? Então a gente vai olhar para esse Miriam. Tem uma amiga que foi diagnosticada com endometriose. Se você puder dizer algo sobre dentro da ginecologia, sim. O que é endometriose? A endometriose é o sangue menstrual que ele passa para outro lugar a não ser sair dessa mulher. Ele vai para outro lugar.
Aí tem a adenomiose, que ele sai lá, ele vai lá para os ovários, enfim, até às vezes passa o tecido, né, do útero, ali os primeiros tecidos do útero. O que, que é isso? Ela está em um lugar que ela não quer ou que ela não pode estar. Ela não deve estar. Ela está acolhendo coisas que não são dela, que não são para ela. Principalmente ligado ao espaço onde está. Pensa assim, nosso útero descama, o endométrio descama para a gente menstruar, certo? Então, no momento em que ele descamou, esse sangue, em vez de ser expelido, ele vai para outro lugar. Ou seja, essa limpeza da mulher, essa essência que está sendo liberada, porque não, essas memórias não servem mais, porque a nossa menstruação, ela, além da parte fisiológica, ela é uma limpeza. Então pensa assim, ó, ela não está limpando tudo, ela está se agarrando a alguma coisa. Então ela está no lugar errado. Ela não deveria estar ali. Seja no serviço, seja no casamento, seja na relação com amigas. Enfim, gente, uma infinidade de possibilidades. E aí essa mulher está no lugar errado. Aí ela vai ter o quê? Ela vai ter endometriose. Ai, mas a minha irmã, minha prima foi diagnosticada assim que menstruou com endometriose. Quantas ancestrais dela estavam no lugar errado? Se colocaram em lugares errados. Isso é muito interessante da gente olhar. É que nem eu falava para Marley num outro dia, quando da questão do teu cisto, né, Marley? Uhum. 18 anos, cisto no ovário. Gente, não tem tempo para desenvolver esse cisto. Ele está ligado à ancestralidade. Ele está ligado a sonhos que aquelas mulheres nem colocaram para fora. Sonhos que ficaram só no mental. Sonhos, projetos, palavras. Palavras que ficaram retidas nela. E, gente, isso cria marcas e vai se acumulando no nosso útero. Em diferentes partes, dependendo do que é que essa mulher não falou. Da onde que tá? Se isso está ligado a um sonho não parido ou se isso está ligado a apenas uma ideia não colocada para fora. Né? É isso, e isso até 2 gerações, né, você falou. Que no caso eu não reconheci isso na minha mãe, mas talvez na minha avó, né? O que acontece? A gente, dentro da ginecologia, a gente olha muito essa parte física também, tá? Por quê? Lá quando o nosso óvulo, que gerou a nossa vida, junto com o espermatozoide, o nosso óvulo está sendo gerado, ele está no útero da nossa mãe quando ela foi gerada. Porque ela já nasce com todas nós mulheres já nascemos com todos os óvulos que nós vamos ter durante a nossa vida. Então vocês pensem só, ela já está lá. Ou seja, aquela memória da avó, aquela memória da mãe, de toda a vida, vai estar com nós. Ela vai ter carga em nós, mais direta do que outras ancestrais. Não que não tenha, mas vai ser direto. Porque a gente estava lá. A gente já estava lá. Aqui. Isso tem uma pergunta. Isso, gente, é a gente sair da praticidade de resolver uma questão. Apenas, ok, a gente tem que ir no médico, tomar um remédio, ok. Mas pense, nós somos cíclicas, nós precisamos de tempo para nos perceber. Não é na pressa que a mulher vai resolver uma questão assim. Eu vou ver com a Lê um problema dentro da ginecologia natural, mas é para ontem, não. É igual constelação familiar, não é para ontem, gente. As transformações, o despertar da nossa consciência leva tempo. Nós chegamos até aqui com quantos anos? 30, 40, 50 anos e queremos que em alguns meses as coisas se resolvam. E se a gente olhar para trás, quantas e quantas gerações e memórias uterinas para hoje eu descobrir que tem um cisto e querer resolver isso em energia em alguns meses. Não tem jeito, você vai mesmo entrar num remédio forte, né? E vai simplesmente pegar a tua energia feminina e falar, sinto muito, não mandei nascer mulher, quero nem saber. Então, ok.
também ok. Mas nós estamos aqui olhando para nós estamos aqui olhando para outra questão. Nós estamos aqui querendo resgatar ou fazer viver essa energia em nós. E aí viver em plenitude com o nosso feminino. Né? Aqui a Bruna perguntou, e para quem tem ovário policístico e não menstrua? O que que acontece? Se tu toma anticoncepcional direto, não vai menstruar mesmo, tá? Se tu toma algum desses hormônios. O que que acontece? Às vezes, o ovário policístico, ele retém tudo. Aí ela não cicla, porque ela não ovula. Vamos dizer que o útero está parado. Isso é uma coisa que precisa muito ter um diagnóstico médico. O que que acontece? Eu posso entrar com todas as medicinas, só que, né, através do conhecimento, eu não consigo te diagnosticar. Por quê? Porque eu não tenho acesso a poder fazer uma requisição de um exame, enfim, todas essas burocracias. Então, no momento em que tu tiver um exame, né, uma ultrassom, enfim, tem várias coisas que tu pode fazer para ver o que está acontecendo dentro do teu útero. Porque às vezes, simplesmente, quando a gente renega muito o feminino, a gente para de menstruar, a gente entra em menopausa precoce, porque a gente não aceita a nossa ciclicidade. Ou a gente toma anticoncepcional direto para não menstruar, né? Mas, nesse caso, que nem ela disse que não menstrua, precisa ser investigado por que não está menstruando. Por que esse útero está retendo tudo isso, não está em funcionamento a ponto de não menstruar, né? Então, tudo tem que ser olhado com calma. Cada uma é única, como eu disse. Então, isso, a gente vai conseguir entrar com um protocolo de medicação, de medicação não, de medicinas, somente para ela. O protocolo, gente, ele muda de pessoa para pessoa, porque além do conhecimento que eu já tenho, eu vou olhar para essa pessoa como inteira, a parte física, emocional e espiritual. Ou seja, às vezes a pessoa está me trazendo uma coisa, mas lá no fundo ela está precisando de mais outra. Então eu vou, como aquela mensagem chegou até mim, é minha incumbência passar para frente. Então eu vou dar essa medicina para essa mulher porque ela está precisando. Então, é todo um conjunto. Deixa eu ver aqui. Oi, peraí. Aqui. A Cláudia. Perguntas vão passando, né? Isso. Aprendi a aceitar a minha. Cláudia, o que eu vou te dizer com essa frase que tu disse? Aprendi a aceitar as minhas fraquezas. Tenta dar uma olhadinha se o que tu tá dizendo de fraqueza não é um julgamento em cima de ti mesmo. Porque nós não temos fraquezas. A gente não pode dizer que temos. Não pode, não, gente. Eu não estou querendo ser invasiva. Mas no momento em que a gente diz que a gente está em fraqueza, a gente é fraca, a gente também está renegando o nosso feminino. Porque nosso feminino é força. A gente pare. Quantas antes de nós pariram antes? E essa memória está aqui. Quando a gente sente uma dorzinha de cabeça, a gente não vai direto para o médico, a gente não vai deitar na cama. A gente segue tocando. Aí, isso é só um exemplozinho bobo de força. Mas a gente tem um poder de resiliência enorme. Então, no momento, tenta trocar essas fraquezas. Não é rejeitar, é acolher de verdade. Mas olha as potencialidades que estão escondidas atrás disso que você disse que é fraqueza. Tá? E olha com amor para o teu sistema familiar. Pergunte por quem, não é por quê, por quem eu me sinto fraca. E é ali que está a resposta. Alguém lá atrás, né, já tinha essa postura e quando vê você está identificada com essa pessoa. Então faça essa pergunta: por quem eu me sinto fraca?
Aqui, tá. A Eliane fez um comentário aqui. Com certeza, Eliane, exatamente isso. Exatamente. Sentimento das ancestrais. E aqui a Bruna falou que ela não toma anticoncepcional e usa o DIU de cobre. Bruna, dá uma investigada, procura fazer uns exames, né? Eu não sei de onde tu é, mas eu atendo online também. E boto algumas A dicas aqui Bruna também, é do Sul, acho, Bruna. Pelotas, acho. né? E olha com carinho. Tu já deu o primeiro passo, tu estás aqui hoje. Todas vocês, gente. Esse Verdade. é o primeiro passo. Vocês se desprenderam para estarem aqui ouvindo a gente. Isso já Aliás, causa um movimento. eu gostaria de saber se é interessante a gente seguir em outros momentos Ah, falando, isso mesmo. fazendo essa costura, se vocês acham interessante a gente seguir, porque assim, hoje foi uma experiência, né? É vontade grande, assim, do nada, ai, vamos falar, vamos conversar com esse povo, né? E eu queria saber de vocês se é interesse, que é interessante a gente trazer esse assunto mais vezes, e escreve aí pra gente, sim ou não. Daí a gente se motiva ou não a seguir. Para mim é um prazer estar Exatamente. aqui falando. Duas faladeiras. Ah lá, mãe. Mãe sempre fala Ah, assim. Ah, mãe, mãe é aquela que apoia. É isso aí. Tô gostando de ver, Verônica. Força, olha aí, ó. Muito interessante, bacana, legal. coisa boa, gente. É. Ó, minha norinha entrou. Então, olha só, eu penso assim, ó. É um conteúdo vasto. A gente fica meio que, ela, a Carmen também. É um conteúdo vasto, a gente fica meio que costurando para lá e para cá e a gente precisa só organizar para não embolar os assuntos e a gente não chegar a um denominador comum. Então pode ser que a gente faça assim, a gente traga um tema, né? E aí naquele tema a gente vai costurando para os dois lados, né? Hoje a gente veio aqui num bate-papo, né? Sem nada muito definido, mas a gente pode. Ai, não está gostando, ó. A gente pode trazer um tema aí, Muito vocês bom. mesmos podem sugerir, tem E tanto tema interessante. Porque, por exemplo, você pega um tema assim, negação, negação. Aí você o vai investigar no teu útero o que acontece quando você nega o teu feminino, ou nega os teus negação. potenciais. Dentro das constelações familiares, o que acontece que você entra nesse. Ah lá, todo mundo, vamos continuar. Oi, Ana, tá É, bem? Deixa eu te encontrar. Aí dentro das constelações, como é que eu lido com isso? Algum exercício, alguma meditação. Daí você pode trazer material, né, Lê? Algum exercício, Sim, algum chazinho. Eu posso trazer claro. meditação. A gente pode E continuar. Acho que é legal. a gente pode construir também uma meditação juntas aqui, intuitiva, na hora que Ah, vocês quiserem. claro. Porque Vocês essa é gostam de meditação? Eu amo, né? Eu eu sou tenho suspeita usado em falar. muito. Eu tenho usado muito as meditações guiadas para guiar as mulheres para fazer esses processos de cura, principalmente na liberação para elas serem quem são. Justamente. De travar aquelas amarras que prendem elas, seja Uhum. do, enfim, todas as amarras, seja no sistema, seja Ah, no contexto geral da sociedade e até sim. delas mesmas. Que às vezes criamos as nossas próprias amarras. É. Eu acho que é isso, Marley, gente. Eu tu acho que é isso. consegue ver o horário aí? Eu não consegui olhar o horário aqui. Não sei se tu tá com. Eu vejo. Então, já são 7h35. A hora passa. Eu vou convidar Sim, vocês aí que estão aí até agora, fiéis. Se querem fechar os olhos um pouquinho e a gente fazer uma pequena e rápida meditação, mas eu acho que vale muito a pena. Eu falei com a Letícia, quando a gente abre essa oportunidade de estar aqui com essas pessoas que estão conosco até agora, nós formamos um grande campo de energia que vibra por um ideal, por um pensamento que é coletivo. E precisamos juntas agradecer essa oportunidade, agradecer em especial
toda a nossa ancestralidade que está aqui, está aí na casa de vocês. Precisamos acreditar nisso, nós não estamos sós. Né? Uma mulherada aqui atrás da gente, dando força para isso ir para frente. Hoje eu estava ali, antes de entrar aqui, eu estava na minha intuição pensando, meu Deus, quanta força para se fazer o bem. Como que a gente é motivado a fazer o bem sem pretensão, apenas porque está em nós. Não tem como guardar, né, Lê? A gente vive isso. É a nossa verdade. Como é que a gente não vai passar isso para frente? Não é? Então, Exatamente. com muito amor. Então, vamos lá. Então, Vamos vamos lá. nos posicionar um pouquinho aí. Escolha uma posição confortável para você. E ali em sua coluna. Feche seus olhos um pouquinho. Respire fundo. E deixe que nesse momento a tua respiração traga para o teu corpo uma consciência de serenidade. Respire, inspira e expira. Inspira contando até 3, prende um pouquinho, solta contando até 6. Lentamente. E eu também vou desacelerando junto com vocês. Inspira e expira. E nesse momento, eu te convido a visualizar comigo um grande manto florido nas costas de vocês. Um grande manto, um tecido floral, das flores que você quiser. Perceba esse tecido, se é uma pintura, se é um bordado, se são flores naturais. Deixe que isso te cubra de tal maneira que você se sinta completamente acolhida, protegida, abençoada. E nesse manto, em cada flor que aparece na tua imagem, imagine muitas mulheres. Muitas mulheres que vieram antes de você. Em especial, posicione a tua mãe, as tuas queridas avós, materna e paterna, tantas outras que vieram antes, irmãs, primas, tias, e aqueles que você não conhece, não tem problema. Crie mentalmente essa imagem amorosa dessas mulheres cobrindo o teu corpo, abençoando o teu corpo, promovendo em você a saúde, a energia de todas essas mulheres. E perceba na tua alma que elas dizem sim para você. Deixe que esse sim reverbere no teu corpo. E se você sentir no seu coração, olhe para todas elas e diga sim. Sim, minhas queridas. Sim à vida. Eu escolho a vida. Eu escolho viver esse feminino em mim. Sim, mulheres. Sim, amadas. Sim, deusas. Deixe que aos poucos essa imagem se desfaça, sem pressa, com muita gentileza. Internamente abra um sorriso. Perceba uma cor rosada em torno do teu coração e deixe que essa cor e essa luz rosada se expanda sobre todo o teu corpo. Isso, fica grande, 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 grande. E quando sentir que é o suficiente, respire fundo e abra seus olhos, sem pressa.
cada um no seu tempo. Se estão todos bem, escrevam aí para mim se estão bem, digam sim, estou bem, para a gente poder encerrar com todos bem. Quero agradecer a toda a ancestralidade que permitiu que estivéssemos aqui agora. Agradecer a permissão para estarmos aqui juntas. E agradecer a todos vocês que vieram aqui, estão até aqui com a gente. Vamos formar esse grande grupo aí de cura, de amor, de liberação do feminino. Permissão de sermos nós mesmos. É. Todas bem? Todos bem, graças a Deus. Que bom, Simone, que bom que você está aliviada, que ótimo. Maravilha, maravilha. Muita força para vocês. Muita força para vocês. Muita força desse feminino em vocês. Recebam, recebam mesmo. Vocês merecem, viu? Vocês merecem. Muito grata. Então tá, minha Lê querida. Darcileia, Liane, obrigada, amores. Vamos fazer mais. Vamos fazer mais. Tá só começando. Vocês juntas com a gente aqui. Que bom. Bom. E se quiserem mandar sugestão de temas, se quiserem fazer isso no privado, se quiserem mandar no comentário desse vídeo, a gente vai. Claro. Vai ficar nos dois canais, Isso. nos dois perfis. Uhum. É isso, meus amores. Então tá ali. Gratidão, Mara. Então tá, meus amores, nós vamos encerrar. Então agora, gratidão a todas que estavam conosco. Espero que tenha ajudado muito essa nossa live e que vocês consigam cada vez mais serem a sua cura, a sua própria cura e das suas ancestrais. Obrigada, meus amores. Beijo grande. Gratidão. Boa noite para todos. Tchau. Boa noite.